Catraca Gospel, com o apresentador Emanuel Mendes. Bom dia, nossos netos espectadores. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal, na BC News, a sua TV, a um clique de você. Nosso programa Catraca Gospel. Esse programa que vem para abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa. E hoje nós temos a alegria, a honra, a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios o nosso amigo, nosso companheiro, um irmão em Cristo, né? O Diogo Fernandes. Bom dia, Diogão. Bom dia, Bispo Manuel. É um prazer estar aqui com o senhor no seu programa Catraca Gospel, conversando um pouquinho sobre política. Maravilha. O Diogo, ele foi vereador de Palmas, secretário de Habitação, ficou como primeiro suplente em 2018 deputado federal e hoje é o atual presidente do PTB no Tocantins. Exatamente, PTB 14. PTB 14. Diogão, como é que tu enxerga hoje o cenário político no estado do Tocantins? É um cenário que, embora esteja nebuloso, às vezes a gente fica chateado com essa estabilidade jurídica, política, que a gente vive quando um governador não termina o seu mandato, né? A gente vê essa troca de personagens do governo que mexe com o nosso conforto, que mexe com as expectativas do Tocantins, porque não se dá talvez uma certa continuidade naquilo que estava programado acontecer, mas eu vejo como algo que a gente precisa também, no outro ponto de vista, compreender que seja necessário, porque a gente não pode ser no Tocantins uma terra de impunidades. E quando o governador erra, quando ele tem um ato contra a administração pública, que automaticamente é contra nós, povo tocantinense, isso precisa ser punido. E então a gente precisa também, nesse ponto de vista, achar que isso seja necessário toda vez que um governador ou qualquer outro errar, praticar um crime contra a administração pública, para que a gente não possa ser vítima e fazer do Tocantins uma terra sem lei, uma terra de ninguém. Então a gente precisa também chegar nesse ponto de vista. E tu vai para Brasília, você sendo eleito, vai para Brasília para representar o Tocantins. Agora, não só o Tocantins, porque eu acredito que o deputado federal, ele representa o Brasil, né? Além do seu estado, dos seus eleitores, ele vota, ele cria leis para beneficiar o país. Como é que tu vê a segurança jurídica hoje no Brasil? O Brasil hoje está passando por uma luta, né, pela democracia, contra esse ativismo judicial que está atrapalhando o ordenamento jurídico do país mesmo, porque a gente tem 3 esferas de poder: o executivo, o legislativo e o judiciário. Os 3 precisam ser harmônicos e independentes ao mesmo tempo. Mas isso não tem funcionado na prática, porque a gente está vendo todos os dias um poder sobrepondo os outros 2. Isso é o que está sendo conhecido como ativismo judicial. Isso precisa ser combatido, a gente precisa de parlamentares com coragem para enfrentar esse tema, essa discussão, e um Congresso que não seja um Congresso composto por componentes que, de certa maneira, sejam movidos por interesses a tal ponto de se acovardar, de se anular enquanto poder, para poder permitir que o outro, em busca de um acordo, querendo agradar o outro poder, para que ele não seja punido lá na frente, ou para que, enfim, para que se use disso também, às vezes, para desgastar um outro órgão de poder, porque é conveniente para ele, enquanto parlamentar, ver o outro órgão ser desgastado. Isso precisa acabar. A gente precisa ver cada poder aí no seu quadrado, para que o país possa andar e a gente venha discutir outras situações mais importantes no âmbito do país do que ter que ficar discutindo essas questões constitucionais, essa invasão de poder, querendo um mandar mais do que o outro. Isso está totalmente errado, isso não faz parte de uma democracia saudável. Tu és do PTB, do partido do Roberto Jefferson, né? Isso. Do Roberto Jefferson. E Roberto Jefferson é conservador, né? Roberto Jefferson é um conservador, cristão, evangélico. Ele tem sido muito perseguido
pelo judiciário por ter posições duras contra o judiciário. Todos aí podem acompanhar o que aconteceu. Eles fundaram no Brasil crime de opinião. Estão desrespeitando a liberdade de expressão. Roberto Jefferson é um defensor ferrenho da liberdade de expressão, se expressou e acabou sendo perseguido, foi mandado até ser preso pelo judiciário, pelo STF, por conta das suas opiniões fortes contra o ativismo judicial, né? Porque não é que ele é contra, não é que o PTB ou muitas outras pessoas que estão nessa luta, enfrentando essa luta, são contra o judiciário, não é isso, mas é contra o ativismo judicial, principalmente por parte do STF, que vem aí sobrepondo todos os poderes, não respeitando a Constituição. Agora, como é que tu vê, tu está no partido de direita, então tu é conservador. Tu és um conservador. Como é que tu vê o avanço da esquerda nas Américas? Eu acho uma pena, porque o que a esquerda defende, e a esquerda, na verdade, não só o que ela representa, eu tenho minhas críticas ferrenhas contra isso, mas aonde eles administraram não deu certo. Em lugar nenhum do planeta deu certo onde a esquerda administrou. A gente vê fome, a gente vê uma desigualdade social terrível, a gente vê miséria, a gente vê quebra dos princípios cristãos, conservadores, que a gente não estou falando só dessa questão religiosa, mas eu estou falando de princípios básicos. Família, né? Família, tradicional. Então, onde a gente vê as esquerdas governando, a gente vê um atraso e a gente tem que ter cuidado com isso para que isso não volte ao Brasil, para que a gente não possa enfrentar o que outros países hoje estão gemendo com a administração, com a visão de esquerda. Alguém falou que a grama que a esquerda pisa nunca mais nasce, né? É verdade, eu acho que foi a Margaret Thatcher que falou isso. Como é que você vê assim, agora o cenário político brasileiro? Eu vejo que o Bolsonaro ele é um ferrinho combatedor, lutador contra o comunismo, a esquerda. Como é que é o cenário nacional hoje? A gente vê um presidente que tem uma visão de direita, de fato, pela primeira vez na história do Brasil, conservador, que coloca os valores como um bem comum, social e como uma fonte de riqueza social que vai contribuir com o desenvolvimento em todas as esferas no nosso Brasil. Porque a base da família, a raiz da sociedade, a base do país é a família, a base de uma sociedade é uma família. E o governo precisa valorizar esse conceito para a gente poder ter uma sociedade serena, próspera, eficiente, uma sociedade saudável. E isso é muito bacana, essa valorização da família. Eu acho que o presidente, ele sempre deixou muito claro esse valor moral que ele carrega consigo. E isso é importante, porque nós que temos uma base cristã, a gente compreende o que é que a família ela representa na nossa sociedade. Vocês podem observar que a maioria das pessoas que seguem um caminho torto, essa pessoa, quando você vai buscar lá na essência, ela teve um problema familiar, ela teve alguma situação que essa falta de base familiar fez com que ela se perdesse na vida. Então a gente precisa valorizar isso, e eu particularmente me sinto seguro quando a gente vê um presidente da República colocando isso como um valor moral e querendo aplicar essa visão dentro de uma visão de governo. Exato. Agora, bora fazer um ping-pong aqui bem rápido. Quem é o Diogo Fernandes? Diogo Fernandes é um comerciante formado em Direito, que nunca, embora tenha já algum tempo aí de vida pública, deixou de fazer parte da iniciativa privada, né, como profissão. Sou um entusiasta do nosso estado do Tocantins, sou um ativista político, porque acredito que a política ela governa a todos, a gente querendo ou não, então a gente precisa resolver nossos problemas dentro dessas questões políticas para a gente poder ter leis que venham facilitar a nossa vida, que venham facilitar o nosso desempenho. Sou pai de 3 filhos maravilhosos, sou filho
tenho uma família maravilhosa, sou cristão, conservador de essência e um morador de Palmas, apaixonado por essa cidade. Maravilha. Quando tu foste vereador, eu lembro que tu tinha muitos projetos, lembra? Me fala 2 projetos teus enquanto vereador. Eu tive muitos projetos que marcaram a minha vida, minha carreira na política, mas tem 2 projetos que, sem sombra de dúvidas, foram grandes projetos de destaque e de referência, que colocou Palmas aí entre uma das capitais que tinha uma das leis mais modernas do Brasil e que virou um exemplo para outras capitais, outras cidades aí brasileiras. Mas eu quero destacar aqui a criação da Avenida Palmas Brasil Norte, porque foi um projeto de lei de minha autoria que desenvolveu toda uma região, que criou um polo comercial na região das Armes, onde a gente não tinha uma avenida comercial naquela região, e através desse projeto a gente provou que a iniciativa privada, quando ela recebe um apoio do setor público, as coisas dão certo. Hoje a Palmas Brasil Norte é apenas uma avenida, gera mais de 2.000 empregos, a gente viu imóveis valorizando, o setor imobiliário ficou feliz com isso, as pessoas que residiam ali naquela região, além de se servir de um comércio melhor, que oferta serviços ali para aquela região, essas residências passaram a valer mais, as famílias prosperaram com isso, porque passaram a ter um patrimônio mais valorizado. Então a Avenida Palmas Brasil Norte virou uma região que esse projeto de lei que eu criei tornou uma grande referência nesse sentido ali na região norte da nossa capital. E outro projeto de lei que eu acho que ficou muito conhecido foram meus projetos de lei, foram vários projetos contra a Energisa, né? Em destaque foram 2 projetos contra a Energisa, um deles proibia cortar a luz e água também contra a BRK, às vésperas de final de semana, feriado, porque eles não ligam quando a pessoa não paga a sua conta, e muita gente não paga a sua conta não é porque não quer não, às vezes está sem dinheiro ou porque esqueceu, enfim, mas as concessionárias dentro enrola, faz o que quiser para poder forçar o consumidor a pagar. Essa é uma relação desumana, desigual, porque não tem a quem o consumidor achar o concorrente. E eles têm muita força, eles se organizaram politicamente, fizeram um grande lobby no Congresso Nacional e se municiaram de leis que fortalecem isso, eles poderem cometer esses abusos contra a nossa sociedade. Então a gente fez uma lei que proibia cortar água e luz, véspera de final de semana, feriados. Eles não ligam final de semana nem feriado. Então se o cara tiver a luz dele cortada na sexta-feira, só vai ligar na segunda. Se cair um feriado, por exemplo, na segunda, só vai ligar depois de terça ou quarta, porque são horas úteis e só conta depois, não conta no feriado. Então a pessoa ficava com aquele transtorno. Então se não corta, se não liga, não pode cortar. Fizemos uma lei também que proibia eles cobrarem a taxa de religação. Sim. Quer dizer, eu como consumidor sou punido 3 vezes, porque se eu não pagar uma conta de energia, eu já pago juros, multa, fico sem o serviço, Ainda paga a taxa de religação. ainda tem que pagar a taxa de religação. Espera aí, por que esse tanto de punição para uma pessoa porque ela deixou a luz dela cortar, ou a água? Então tá errado. Então fizemos um projeto de lei também nesse sentido. Derrubaram depois desse projeto de lei, é importante falar isso. Hoje, infelizmente, está se cobrando essa taxa, mas nós não descansaremos dessa luta enquanto a gente não alcançar ações mais efetivas contra essas concessionárias de energia elétrica e água. Diogo, enquanto cidadão, como é que você pensa assim, um projeto no Brasil? Se você fosse deputado federal? Nós temos no Brasil leis que eu particularmente eu não compreendo por que os deputados federais o fazem. Leis sem sentido. E uma delas, por exemplo, assim, não é que ela é sem sentido, ela é importante, não é isso que eu quero, talvez eu me expressei mal aqui. Nós temos leis no Brasil que protegem o nosso tempo, por exemplo, na fila de um banco. Existe uma lei federal que diz que eu só posso ficar 30 minutos na fila de um banco. Beleza, ótimo. Eu acho que ninguém tem tempo a perder, ainda mais os bancos que faturam bilhões
eles precisam ofertar um serviço, eles não devem economizar em serviço para poder atender com agilidade nossos usuários. Pois bem, então se nós temos uma lei que protege o meu tempo e o seu na fila de um banco, por que nós não temos uma lei dessa que proteja o nosso tempo na fila dos hospitais públicos? Exatamente. Eu posso ficar uma semana, 2 semanas, 1 ano, 2 anos, 3 anos esperando por uma cirurgia? Ninguém marca data e hora para ficar doente. Quando eu fico doente, eu preciso ser atendido na hora. Eu não posso esperar. E se eu esperar, eu posso perder minha vida. Como muitas pessoas perdem sua vida por falta de atendimento público hospitalar. Então, eu acho que ao invés de você pensar em fazer apenas leis que protegem o nosso tempo na fila do banco, a gente precisa de fazer leis que venham trazer a segurança aos nossos usuários de hospitais públicos, que eles venham ser atendidos com um tempo determinado, sem esperar muito, porque saúde não pode esperar. Maravilha! Olha aí, ó, que bate-papo impressionante. Amém? Vamos orar e vamos orar pelo Brasil, meu. O Brasil precisa de muita oração, meu irmão. Eu estou preocupado com o meu país. E você? Extremamente preocupado com o Brasil. Acho que o Brasil é um país maravilhoso, um país grandioso, tem muita riqueza, somos um dos países mais ricos do mundo, porém riquezas que não são divididas, riquezas que o próprio governo cria empecilhos para que impeçam que elas sejam geradas. A gente precisa de uma nova visão, um novo conceito político para que isso seja resolvido. A gente precisa que o governo ele não seja um vilão da sociedade, mas para que ele seja um apoiador, um entusiasta do cidadão, para que ele ensine o cidadão a ser um protagonista do seu próprio destino, da sua própria história, que ele não seja um dependente do governo, mas para que ele seja apoiado ao governo, a ele conquistar a sua independência. O que o pai de família quer é ele poder fazer conta do seu destino. E no Brasil nós estamos perdendo a nossa liberdade a cada dia que passa, nossa liberdade de prosperar, nossa liberdade de gerar riqueza, de empreender, de trabalhar, como a gente viu. No Brasil tem muitas leis que, por incrível que pareça, impedem que as pessoas possam trabalhar. Então a gente precisa de um país que apoie o trabalhador. Isso, de fato, seria um país que valoriza a força do trabalho e que, de fato, encontraria a prosperidade plena que as nossas famílias brasileiras precisam. Eu, particularmente, acho o Brasil muito burocrático. A pessoa vai fazer uma construção, é tanto imposto, é tanta coisa que ele tem que encarar. E outra coisa, muitos impostos. Nós precisamos quebrar essa carga tributária para que o comerciante, o empresário possa ser mais pujante no Brasil. Exatamente. Muito travado, muito travado. Nós temos leis no Brasil que impedem o governo até de abaixar imposto. Olha que coisa louca, né? Vamos orar então pelo Brasil? Vamos orar, amém? Senhor, obrigado por esse momento, por esse dia. Queremos, ó Deus, nesta hora, orar pelo Brasil. Ó Deus, o Brasil é um país tão bom. Um país, ó Deus, onde o Senhor tem um projeto para esse país, Pai. E nós queremos colocar agora cada brasileiro, Senhor. Ó Deus, cada empresário brasileiro, Senhor. Queremos colocar, Deus, cada família brasileira. Pedir que o Senhor proteja o nosso país, Senhor. Abençoa o nosso país grandemente. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Diogão? Amém. Deus abençoe você. Até quarta-feira.